Em grande crise no Corinthians, o atacante Luan pode estar próximo de voltar para casa onde foi o melhor da América, no início da tarde desta sexta-feira 7. O técnico Renato Portaluppi falou em entrevista no CT Luiz Carvalho sobre a situação do ex-jogador em São Paulo e uma possível volta do atacante a Porto Alegre. No início da semana, o jogador foi agredido por torcedores do Timão, depois do jogo contra o Bahia. Tenho trocado ideias com o presidente de trazer o Luan de volta. O jogador que fez o que fez aqui não desaprende a jogar. Às vezes você precisa dar um carinho, ser o pai, o amigo, o irmão, ser um bom gestor para ter o jogador dentro de campo. Sempre trabalhei com ele nessa forma. Comigo ele foi o melhor jogador da Libertadores. Contou Renato. A conversa com o presidente Alberto Guerra deve evoluir nos próximos dias. De acordo com o treinador, Renato afirmou que, após os jogos com Botafogo, no Brasileiro, e Bahia, na Copa do Brasil, na próxima quarta-feira 12, deve voltar a debater a possível negociação com a direção tricolor. É uma ideia que a gente vem amadurecendo. Eu fico muito triste de ver um jogador meu numa situação dessa. Não estou entrando no mérito de Luan e Corinthians. Gostaria de vê-lo jogando, ele é um grande jogador. Estou conversando com o presidente para ver a possibilidade, mas a primeira coisa que esbarra é a questão financeira. Não sei como vai ser isso, explicou Renato. A revelação do técnico gremista começou após uma pergunta sobre a situação do atacante no Corinthians. O Renato falou sobre a violência no futebol brasileiro e a falta de responsabilização dos autores do fato. Lamentável o que aconteceu, muito lamentável. Tem certas coisas que acontecem nesse país que é difícil de entender. Enquanto não tiver morte, aí não vão fazer nada. Vi uma entrevista do delegado. Que se o Luan não dar queixa, não pode fazer nada. Pode sim, se o Luan tivesse desmaiado até agora. E o Ministério Público não faria uma queixa? Destacou Renato. O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, revelou que teve uma conversa com o presidente do clube, Alberto Guerra, sobre a possibilidade de recontratar Luan, afastado do Corinthians. O meia-atacante foi agredido por torcedores na madrugada da última terça-feira, em um motel de São Paulo. Questionado sobre a situação do jogador, que foi campeão da Libertadores em 2017 com ele no tricolor, Renato disse que ficou triste com o episódio. Cobrou punição aos responsáveis e revelou a intenção de trazer Luan de volta ao clube. Comigo aqui, ele fazia algumas coisas que está fazendo em São Paulo, mas era o primeiro a chegar no treino. Um dos últimos a ir embora e rendia no campo. Comigo o Luan rendeu e rendeu muito. Após o jogo contra o Bahia, eu conversei com o Guerra no vestiário e troquei algumas ideias de trazer o Luan de volta. Vamos deixar passar esses 2 jogos contra Botafogo e Bahia para ver. O jogador, que fez o que fez com a gente aqui, não desaprende a jogar? Às vezes, você precisa dar um carinho. Ser um pai, ser um amigo, ser um irmão. Ser um bom gestor para ter o jogador dentro do campo de claro, declarou Renato, pouco depois de comentar a agressão ao jogador. É lamentável o que aconteceu. Tem certas coisas que acontecem nesse país que é difícil de entender. É uma situação que muitas vezes acontece em alguns clubes e todo mundo vai empurrando com a barriga. No nosso país, as coisas começam a se mexer um pouquinho quando alguém morre. Enquanto alguém não morrer, está tudo certo. As autoridades têm que fazer alguma coisa, senão vira uma bola de neve. Amanhã depois é uma facada, um tiro. O jogador que fez o que fez com a gente aqui não desaprende a jogar? Às vezes, você precisa dar um carinho. Ser um pai, ser um amigo, ser um irmão, ser um bom gestor para ter o jogador dentro do campo. Luan tem contrato com o Corinthians até o final do ano e não atua desde fevereiro de 2022. O meia teve 50% dos direitos comprados pelo clube paulista em 2020 por cerca de 28,9 milhões de reais e recebe cerca de 800 mil reais de salário atualmente. Segundo Renato, a questão financeira seria um problema a superar para contratar o jogador. Se a gente bater o martelo de trazer, aí é com o presidente. Tem que ver com o presidente executivo. Ninguém está prometendo. Mas comigo sempre foi um grande profissional. Se entregou dentro dos jogos e treinos. Eu falo que não gosto de trabalhar com jogador santo,
Gosto de quem é um pouco fora da casinha, mas no final de semana, ele dava dor de cabeça para o adversário. Mas sempre treinou, jogou e nos ajudou. É uma ideia que a gente vai amadurecendo para ver semana que vem, disse Renato. É triste ver um jogador meu em uma situação dessas. Não estou entrando no mérito do que aconteceu no Corinthians. Estou dando minha opinião sobre o jogador, gostaria de vê-lo jogando. Inclusive no Corinthians. Estou triste pelo que vem acontecendo com ele, por isso tenho conversado com o presidente para ver se tem essa possibilidade. A primeira coisa que esbarra é a parte financeira, acrescentou. Revelado pelo Grêmio em 2014, Luan disputou 293 jogos pelo tricolor gaúcho, com 77 gols marcados. Foi bicampeão gaúcho 2018 e 2019, campeão da Copa do Brasil 2016, da Copa Libertadores 2017 e eleito o melhor jogador da América no ano da conquista continental. Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações.